Olá, mamães! Meu nome é Fabi Fontainha, sou jornalista, mãe do Serginho e uma das autoras do blog Mamãe Prática. Oi, meninas! Eu sou a Mari, a outra mamãe prática, e mãe da Manuela, de 3 anos. A gente vai falar hoje sobre a nossa rotina alimentar em casa. E o que a gente faz que a gente acredita que ajuda os nossos filhos a gostarem de comer de tudo, né? Então, eu vou começar falando sobre a introdução, né, dos alimentos sólidos. Então, a Manu, ela tá com 3 anos de idade, e ela começou a comer os alimentos sólidos com 6 meses. Então, eu consegui amamentar de forma exclusiva até os 6 meses. E aí, com 6 meses, eu comecei a dar para ela frutas, amassadinhas com garfo, né? Então, eu acredito que essa forma gradativa, não já oferecer as salgadas, ajudou bastante, porque aí ela foi conhecendo aos pouquinhos os sabores. Todos os dias eu variava as frutas também, né? Porque com 6 meses ela ainda estava amamentando. Eu levei por um bom tempo depois, né, a amamentação. Então, aí no mês seguinte, eu evoluí também acrescentando os legumes amassadinhos com garfo. E depois de um tempo, fui incluindo as proteínas de forma sempre gradativa, cada semana uma proteína diferente, para ela ir acostumando. Então, para quem está começando, essa sugestão fica essa dica, né? A gente deu certo, a Fábio também fez de forma bem parecida. E aí, como que é a rotina hoje aqui em casa, né? Então, de lá para cá, né, já são 2 anos e meio que ela começou a comer de tudo, ela passou a comer realmente tudo mesmo, né? É difícil ela não querer algum alimento. Então, assim, o que pode estar acontecendo que deu certo, né? Eu acredito que isso é uma questão que, de uma forma, não é da noite para o dia. É preciso uma insistência, sempre estar oferecendo todos os dias alimentos, né? Então, de manhã, quando ela acorda, ela sempre come uma fruta. A fruta também varia, cada dia de manhã um tipo de fruta. E isso ela faz desde bebezinha, então se não tem, ela até estranha, né? Depois, no café da manhã, depois da fruta, é um pão, uma bolacha água e sal, suco natural também. O almoço de forma super tranquila e básica, eu faço o almoço. Então, não tem nenhum segredo, apenas uma comida bem temperada. Mas aí eu faço sempre questão de colocar uma proteína, carboidrato, e pelo menos 2 legumes todos os dias. A janta é bem parecida, e à tarde ela também come um lanche bem saudável, né? Com pão integral, queijo branco, frutas também. Então, mais ou menos essa é a rotina aqui em casa, né? E as dicas que eu já estava falando, eu vou continuar falando agora, para que ela, né, para que ela fosse uma criança que comesse de tudo, eu tentei não deixá-la ser seletiva. Ou seja, a partir de 1 ano de idade, ela começou a não querer comer alguns alimentos que ela já comia. O que eu fiz? Eu simplesmente fingia que não estava ouvindo e continuei oferecendo para ela todos os dias. Eu colocava no prato, mesmo que fosse um alimento que ela falasse que não queria. Então, a carne, por exemplo, chegou um momento que ela falou que não queria e demorou um mês para ela voltar a comer, né? Carne moída na época. Então, o que eu fiz? Não entrei em conflito com ela, né? Essa questão, essa dica de insistir não é brigar, entrar em conflito, quando no caso ela era bebê, né? Foi no sentido de insistir de continuar colocando todos os dias no prato, ela vê que todo mundo comia na família. Isso também foi com outros legumes, abobrinha, por exemplo, chegou mais que ela não queria comer mais. Então, essa questão de não desistir, acreditar, né? Não deixar a criança ser seletiva. Até porque a criança, né, fala, demora um tempo para acostumar com os sabores, para saber se gosta mesmo, né? Existem vários estudos e pesquisas que mostram que é preciso experimentar várias vezes o mesmo alimento para acostumar com o sabor, né? Isso vale para as crianças também. Então, às vezes, a gente oferece uma vez e a criança não quer, é importante oferecer muitas outras vezes, que aos poucos elas acostumam com o sabor, e aí sim, com o tempo, vão acabar decidindo o que gostam, o que não gostam, né?
Então, por isso que é importante sempre oferecer, também dar o exemplo, né? Comer também os alimentos que a gente quer que eles consumam, para que elas aprendam a gostar de diferentes sabores. Isso que eu ia Agora, falar, e também oferecer, né, Fá, de forma diferente o mesmo alimento. Por exemplo, a cenoura, uma época que ela também disse que não queria comer, aí eu passei a cortar em palitinhos, ela passou a amar a cenoura, e também deixar comer com a mão. Essa é outra coisa que eu sempre fiz, né? Alguns alimentos que dão para ela comer com a mão, pepino, cenoura, até beterraba, apesar que beterraba faz uma sujeira mesmo, suja a roupa, não tem jeito. Mas eu deixo sim, até hoje alguns alimentos eu deixo ela comer com a mão ainda. Claro que a gente está incentivando ela agora a comer com garfo, né? Com a colher, agora com 3 anos, mas às vezes também ajuda, né? Se a criança se interessa mais por pegar o alimento, isso também eu fiz bastante. E mudar a apresentação também, né, Fábio? uhum. Então, aqui em casa também para contar um pouquinho para as nossas ouvintes e leitoras. Hoje o Serginho está com 2 anos. E aqui o processo de introdução alimentar também foi bastante gradual, parecido com como aconteceu com a Manu, né? E com orientação da pediatra. E aí, eu não sei se eu tenho sorte, ou acho que é um pouquinho também da rotina que a gente criou, que hoje eu vejo que o Serginho ele come de tudo, ele gosta muito de fruta, de legumes, até verdura, ele gosta também. Eu acho que isso é um aprendizado. É claro que é uma coisa de forma gradual. Não foi de um dia para o outro que ele aprendeu a gostar, né? E também a gente tem que lembrar que às vezes a criança tem dia que não quer comer direito, não está aceitando o alimento, isso é comum, principalmente quando eles ficam doentinhos, se tem uma febre, se estão resfriados, se não dormiram direito, tudo interfere na rotina, né? Também da disposição de comer ou não. Mas, no geral, aqui vai bem, né? Ele come bem. Ele gosta muito de fruta e de legumes. De manhã, na nossa rotina, né? O café da manhã tem sempre uma fruta, principalmente banana, mamão ou maçã. Suco natural, que ele pede, ele adora suco. E a gente varia bastante aqui as opções de suco, não só de laranja, mas também de melancia, de melão, abacaxi, maracujá, carambola. A gente até varia bastante, né? Ele adora. E então a gente sempre faz, tanto no café da manhã quanto nas refeições, para ele. E a gente também, né? Toda a família acaba consumindo suco natural. Também no café da manhã eu costumo dar um pãozinho com queijo, ou uma bolacha de abissal, ou bolacha maisena. E o lanche da manhã e da tarde também é parecido, né, com a fruta e esses alimentos. Na hora do almoço, como eu trabalho em casa, a gente tem aqui uma flexibilidade melhor de tempo, então aqui todo o almoço, né, durante a semana é um almoço caseiro, sempre a gente inclui verduras e legumes. O Serginho gosta muito de tomate, abobrinha, abóbora, cenoura, batata doce, repolho, saladinha de repolho, funciona bem aqui, até alface. Mas isso, assim, eu vejo que como eu almoço junto com ele, o pai dele, então eu acho que ele vê que a gente também está consumindo, né? Então, não, ele acaba aceitando na boa, isso faz parte, né, do dia a dia. Na hora da janta, a gente geralmente repete o almoço do dia, ou varia um pouco. Por exemplo, nos dias mais frios, a gente faz uma sopa, que ele gosta bastante, com macarrão, né? Então, assim, em geral, essa é a nossa rotina que funciona bem, né? Também é importante lembrar que é importante variar as proteínas. Então, além de frango, carne, peixe e ovo. O ovo, no início, eu só dava a gema, e depois com a orientação do pediatra, que a gente passou a dar também a clara, acho que é só depois de 1 ano ou mais, então é importante seguir essa orientação do pediatra, até porque o ovo, né, pode causar alergia, mas é uma opção também para variar.
E peixe a gente também consome. Então, por exemplo, eu mesmo não gosto muito de peixe, não sou uma pessoa assim que gosta de peixe, mas até por causa da necessidade, né, do meu filho aprender a consumir diferentes alimentos, eu passei a comer mais e não demonstrar para ele se eu não gosto, né? Acho que tem que deixar ele conhecer também e dar o exemplo. Agora, assim, para falar um pouquinho das minhas dicas que eu dou, do que funciona aqui e que talvez possa ajudar quem está ouvindo a gente, eu acho que é interessante sempre envolver as crianças nas atividades da cozinha, principalmente quando o bebê está crescendo, depois de um ano. Seja, por exemplo, ajudar na hora que a gente vai fazer um suco, fazer um bolinho de cenoura, por exemplo, ou a gente está lavando um legumes, pede para ajudar a colocar numa vasilha. Então, acaba sendo para eles uma grande diversão, né? E acho que isso faz com que eles se envolvam mesmo nas atividades da cozinha, né? Com os alimentos. Acho que a Mari até costuma levar a Manu, né, para fazer compra, e isso É, funciona, é né? verdade. Aqui em casa também, a Manu tá sempre comigo na cozinha, ela pede, então, é, e são coisas assim do dia a dia, não necessariamente fazer um bolo, fazer um doce, assim, mas coisas triviais do dia a dia. Ela de alguma forma, eu deixo ela ajudar, né? E outra coisa que realmente ajuda muito, já faz muito tempo que ela vai comigo para comprar, né, os legumes, as verduras e as frutas. Eu faço isso por necessidade, na verdade eu comecei, porque de manhã eu tenho tempo para fazer isso, e à tarde ela fica na escolinha quando eu trabalho. Então eu comecei a levá-la e ela passou a adorar. Ela gosta muito de comprar, ela mesma pede determinados legumes, ou quer conhecer também. E é legal porque eu tento envolvê-la e aí ela acaba conhecendo mesmo as texturas, as cores, os nomes. Você tem que ter paciência, né? Tem que envolver a criança, dar atenção nesse momento, para que se torne uma coisa positiva, né? Essa saída não estresse, nada disso. Mas pelo menos no caso da Manu, assim, dando atenção e envolvendo-a na hora de comprar, por exemplo, eu pego um saquinho, um saco, peço para ela ajudar a colocar as maçãs. Então, tudo isso ajuda bastante, faz ela gostar e conhecer também os alimentos. Aqui a gente sempre compra frutas e legumes na feira. E sempre quando meu marido chega da feira com as coisas para guardar na fruteira, o Serginho fica doido. Ele quer ajudar, para ele é uma brincadeira, né? E eu acho bacana porque acaba também fazendo com que ele tenha mais contato com os alimentos e aprendendo, né, os cheiros, as texturas. E é uma forma também de envolver. Uma outra dica que eu queria dar é que também é interessante a gente sempre pensar em tentar fazer prato colorido, né? Um prato colorido com 5 cores, chama mais atenção da criança para ter vontade de comer, né? E também um prato saboroso. Eu sempre, desde a época das sopinhas salgadas, eu sempre coloquei um pouquinho de salsinha e cebolinha na sopinha do Serginho e agora também nos alimentos que eu preparo. Eu acho que deixa mais saboroso. Com o tempo, né, a gente pode acrescentar o sal, bem pouquinho, também com orientação do pediatra. E eu acho que ninguém gosta de uma comida sem gosto, né, sem graça. Então, acho que isso também vale para as crianças, para aprender a comer bem, né? Isso que eu queria dar como dica para vocês. É mesmo, eu concordo. E até tem uma hortinha em casa, um vasinho, algo bem simples, mas um vasinho retangular, você coloca um pouquinho, uma muda de salsinha, cebolinha, isso já ajuda bastante, tanto para preparar, né, no dia a dia as refeições, quanto para a criança conhecer também. Então, desde 2 anos, mais ou menos, eu peço para a Manu, Manu, pega para mim uma salsinha lá na hortinha. E ela fica toda feliz, vai lá, ajuda, ela corta, traz para mim. E é legal que aí ela explica que ali pode pegar, pode comer, ela sente o cheiro, sente o sabor, ela gosta. Então, essa dica também é legal. Você pode, em um apartamento, você pode fazer sua hortinha.
bem simples, né? Apenas um vasinho. Isso também é bem bacana. Então, Então, meninas, é isso, né? Mais alguma dica, tá? eu só queria fazer um último comentário aqui para o pessoal, que às vezes a gente acha difícil, né, poder adotar um hábito diferente, um hábito mais saudável para os nossos filhos, para toda a família. E a gente sabe que muita gente, né, muitas mães trabalham o dia inteiro, um período integral, os filhos ficam ou na escolinha ou outras pessoas que cuidam. Então, eu acho que a gente tem que, o que eu sugiro é tentar aproveitar o que puder, né? Não seja à noite, no final de semana, enquanto você estiver com o seu filho, tentar mostrar, né, essas questões do hábito da alimentação saudável que tem a ver com a nossa rotina, né? Com todo o hábito do dia a dia, não só ali na hora de sentar e comer. Às vezes pedir ajuda para quem está com eles, né, durante o dia, para também seguir essas recomendações. E a gente fazer o que é possível para ir aos poucos mudando os hábitos, né, para que todos tenham uma alimentação mais saudável e mais saúde. É isso aí, meninas. Esperamos que vocês tenham gostado, conhecer um pouquinho mais sobre a gente também, a nossa rotina. E não deixe de passar no blog também. É o www.mamãepratica.com.br. Um abraço. Obrigada, pessoal. Até a próxima. O nosso e-mail é contato@mamãepratica.com.br. Também, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, temas que vocês gostariam que a gente falasse sobre alimentação infantil, passa lá para deixar um recadinho para a gente, tá bom? Obrigada e até a próxima.